capítulo 45, Inácio vai intitular Como Vês. E ele vai comentar para a gente uma passagem do capítulo 14, versículo 14, da carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo anotou assim, olha, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos, Paulo vai falar sobre uma série de comportamentos dentro da igreja de Roma, né? Acima de tudo sobre a alimentação, porque havia uma dissensão na igreja de Roma a respeito de se deveria ou não fazer ingestão de determinados alimentos. Então, no primeiro momento, a gente vai entender qual é o contexto em que Paulo escreve a carta aos Romanos. Quando Paulo direciona a carta aos Romanos, ele está tentando unificar o pensamento de um local onde se reuniam judeus recém-convertidos ao cristianismo, à mensagem de Jesus, e gentios, ou seja, os não-judeus, convertidos à nova revelação trazida por Jesus ao mundo, sendo Jesus o Cristo, o Messias, enviado por Deus a fim de trazer luz à humanidade. Então havia uma dissensão de pensamento entre judeus recém-convertidos, os judeus messiânicos, e os gentios, que eram antes, que não tinham religião, ou que eram não-judeus, que também adotaram e aceitaram essa mensagem de Jesus, mas que começava a ter uma certa divergência dentro daquele templo religioso, aquela igreja primitiva, onde eles se reuniam, porque os judeus, se considerando o povo eleito por Deus, pelo Criador, consideravam que haviam sido escolhidos para serem chamados a uma nova missão, recebendo a continuidade do Antigo Testamento através das mensagens do Novo Testamento trazidas pelo Messias, e, por isso, se consideravam superiores aos gentios. E os gentios recém-convertidos, por sua parte, pensavam assim, olha, a gente nem precisou passar pelas lições do Antigo Testamento e já fomos promovidos à condição de entendermos a revelação, a terceira revelação, que é a trazida por Jesus, de uma forma que não precisávamos ter passado pelo processo que vocês passaram, então nós somos superiores. Então havia esse embate de opiniões de como deveria seguir esse trabalho da divulgação e dentro também do andamento das atividades que a igreja promovia. Porque isso não acontece muito dentro da casa espírita, não acontece, gente? Por exemplo, existe dentro da casa espírita tarefeiros que trabalham e muitas vezes uns pensam de uma forma, interpretam a doutrina, interpretam a vida de uma forma e outros interpretam de uma forma. Ou aqui todo mundo pensa igual, não tem problema, não é? Como é que é? Tá tranquilo? Nosso objetivo não é causar dissensão não, tá, gente? É só uma pequena reflexão. Porque a gente entende que onde o ser humano se congrega, há divergência de opinião, porque cada um se encontra em determinado patamar evolutivo e vai divisar as situações da sua vida, da sua existência, da forma diferente da do seu irmão, não é? O que a gente precisa é dessa confraternização no momento do trabalho, para que a gente não faça do trabalho e do ambiente que nos envolve motivo para escândalo, motivo para que a gente entre em atrito uns com os outros e com o ambiente ao qual nós estamos inseridos. Esse era o objetivo de Paulo quando escreve a carta aos Romanos. Obviamente que Paulo foi perguntado a respeito específico da alimentação. A gente deve ou não comer carne? E se a gente vai comer carne, a gente come carne de porco ou não? Essa carne de porco é imunda ou não é? Não é? Podemos ou não? E Paulo, muito mais do que falar sobre um hábito mundano, não é? Corriqueiro, que é a alimentação, ele vai falar, usando essa passagem, essa situação, vai falar de uma forma muito mais profunda, chamando a atenção do ser humano, daquela comunidade, para algo muito mais sublime, que era a convivência fraternal, não é? Que independentemente do que fosse motivo de divergências,
que o que deveria prevalecer, era a união dos corações e a forma como cada um se comportaria diante daquela experiência em si. Porque Paulo não vai utilizar uma carta, né, que fará parte do Evangelho para falar única e exclusivamente se a gente deve ou não comer determinado tipo de substância, não é? Ele vai falar de algo que é muito mais elevado e muito mais sublime. E aí quando ele fala ali, olha, nada é de si imundo, a não ser para aquele que já tem essa coisa por imundo. Para esse sim é imundo. E aí Inácio, nessa mensagem, ele vai chamar a atenção exatamente dessa forma, através da qual cada um de nós vai divisar a vida e as suas experiências no plano material, no plano das provas e das expiações, como nós estamos na Terra, e como isso vai ser relevante para esse momento que nós estamos enfrentando, que é o momento de transição planetária. Está muito complicado, gente? Ou está tranquilo? Está dando para entender ou precisa chamar o tradutor? Está tranquilo? A gente pensa assim, nós como humanidade, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo. A gente vai ter algumas diferenças em níveis evolutivos de acordo com determinadas experiências que cada um de nós trilhou, particularmente nas suas múltiplas existências. Eu posso ter um pouco mais de conhecimento na área da matemática que você, de repente você entende um pouco mais de agricultura do que eu, não é? Mas em relação à vivência, à prática do bem, nós estamos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, que é o patamar evolutivo de toda a humanidade. Então, o que Inácio vai chamar a atenção aqui é para essa necessidade de que nós tenhamos harmonia íntima para compreender as dificuldades do outro e para entender o plano material como algo abençoado, algo que nos fornece oportunidades de elevação espiritual como ferramentas para o nosso desenvolvimento intelecto-moral. E aí onde vai estar o X da questão desse versículo, dessa mensagem, porque ele vai dizer para a gente assim, olha, o que importa não são as pessoas com as quais você tem contato, muito menos o ambiente com o qual você tem contato. O que importa é o que você faz desse contato, dessa experiência. Porque o cristão, o religioso, aquele que almeja desenvolver-se espiritualmente, muitas vezes ele faz um movimento contrário ao que é recomendado por Jesus no Evangelho. Não só através dos ensinamentos, das lições, da teoria, mas acima de tudo da prática, daquilo que Jesus vivenciou. Jesus era um espírito perfeito, puro, o mais puro que pisou na terra. Jesus não tinha necessidade nem das provas, muito menos das expiações. Mas ele desce, não é, para a terra, vibratoriamente falando, saindo de uma esfera que a gente não tem nem como vislumbrar, tentar entender, não é? Porque antes da terra existir, Jesus já era um espírito crístico, e esse espírito vem trilhar experiências junto de uma população encarnada e desencarnada relativamente inferior no que diz respeito à sua condição evolutiva, e ele não se isenta de vivenciar experiências que são as nossas experiências dentro da necessidade de um espírito quando ele está encarnado. Então Jesus teve que tomar banho, Jesus teve que usar o banheiro, Jesus teve que beber água, ele teve necessidade da alimentação, não é? Ele teve necessidade de estar em contato com a ignorância humana, com a maldade do ser humano, mesmo sendo o espírito altamente puro, perfeito, sem necessidade de estar em contato com essas situações, porque ele já havia trilhado a sua experiência evolutiva e alcançado um nível espiritual, não é, para se tornar espírito crístico, espírito messiânico, aquele que tem condição de ser governador de um orbe como a Terra. Então, o exemplo de Jesus está aí.
Então, o que Paulo vai chamar a atenção nessa carta e que Inácio vai nos alertar é para a forma através da qual nós temos nos relacionado com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Porque quando a gente tenta se espiritualizar, se afastando do mundo e das pessoas com as quais nós convivemos, porque nós consideramos esse mundo imundo, imperfeito demais, ou porque nós consideramos o outro difícil demais, problemático demais, nós estamos, entre aspas, fazendo aquilo que os judeus messiânicos e os gentios recém-convertidos ao cristianismo faziam. É mesmo que dizer assim, eu como carne ou não como? Eu convivo com fulano ou não convivo? Eu frequento determinado ambiente ou não frequento? Não é? Eu vivencio determinadas experiências ou não vivencio determinadas experiências. E aí, nesse intuito de elevação espiritual, de espiritualização, muitas vezes a gente se perde. Porque a gente acredita que se espiritualizar é se afastar totalmente do que a gente considera como imperfeito, como impuro demais. Não é? E aí Paulo está chamando a atenção ali, olha, nada, tem para mim que nada é de si impuro, a não ser para aquele que aqui é impuro. Para esse sim é impuro. Imundo. Não é? A gente vai entender, olha, imundo é algo que não é puro. O que não é puro é o que ainda tem na sua essência característica de ser imperfeito. Não é? O espírito puro é aquele que não carrega mais imperfeições na sua intimidade. Não é? E aí Inácio vai chamar a atenção exatamente para esse detalhe, a respeito da nossa dificuldade de se posicionar diante do mundo, das experiências e dos julgamentos que inadvertidamente nós temos tido o hábito de fazer das pessoas e do ambiente ao nosso redor. Então ele está dizendo assim, olha, não julgue o ambiente. Não é? Primeiramente é se perguntar por que de estar diante daquela situação. É o que Inácio vai falar na mensagem, porque ele vai atribuir essa necessidade de autorreflexão para quando a gente estiver inserido em determinadas experiências, para a gente ter noção, consciência, melhor dizendo, de como se portar. Aí ele vai iniciar a mensagem dizendo assim, olha, a assertiva paulina é apontamento extremamente relevante a ser estudado pelos discípulos de boa vontade que realmente estejam dispostos a seguir os passos do Cristo. A gente vai entender assim, olha, o momento é de consciência espírita. Muitas vezes a gente está estudando a obra, as pessoas podem pensar assim, nossa, mas esse livro é muito pesado. Não dá para mim não. Não dá mais para a gente se ausentar das nossas responsabilidades como espíritos trazidos a um plano, como a Terra, neste momento. O momento é de transição planetária. Nós estamos deixando aquela carcaça das experiências que vivenciamos, que não foram experiências elevadas, a fim de alcançarmos a condição de espíritos melhores. Então, no primeiro momento, a gente tem que se entender como discípulo de Jesus. Alguém aqui se considera como discípulo de Jesus ou não? Ah, não. Discípulo é Pedro, é Paulo, é Chico Xavier. Eu não. De jeito nenhum. Não vem me chamar de discípulo de Jesus não, que isso é responsabilidade demais. Eu sou muito imperfeito. Via de regra, esse é o pensamento de maior parte da humanidade. A gente está falando de humanidade que já aceitou a mensagem de Jesus e que já compreende que está diante de informações que são relevantes para experiências do dia a dia. Então, na verdade, o que a gente faz? A gente fala assim, olha, Jesus, isso é muito legal, confio demais em você, acredito em tudo que você fala, mas que dia que vai reencarnar o outro Chico Xavier? Que dia que vai chegar a gente para trazer mais mensagem para a gente? Madre Teresa de Calcutá? Não é? Gandhi? Cadê esses espíritos? Vai chegar, né? Porque, na verdade, nesse momento, a gente faz um movimento de inconsciência espiritual, que é o movimento do menor esforço. A gente atribui para outrem ou para alguma situação a responsabilidade que nos cabe.
Então é mais ou menos como a gente vai levantando todos os dias, vivencia os dias da mesma forma, não é? Pensamentos negativos vêm e vão da mesma forma, a gente fala que não deve da mesma forma, age como não deve da mesma forma, e a gente pensa assim, Jesus, limpa esse ambiente, por favor, que está poluído demais, não é? O mundo está de mal a pior. A gente liga a televisão, só tem notícia ruim. A gente compra o jornal, só tem notícia ruim. Não tem nada de bom. A gente sai lá fora na rua, o trânsito está uma dificuldade, porque todo mundo fecha todo mundo, ninguém respeita nada, não é assim? E aí, nesse momento, cadê a nossa ação como discípulos de Jesus? Você se reconhece como discípulo de Jesus? É o primeiro momento, é o primeiro esforço, porque cada um de nós que adentrou a casa espírita, que teve contato com o Evangelho, que estuda a doutrina espírita, é um discípulo de Jesus que foi trazido ao mundo e foi direcionado para determinado setor da sociedade, da humanidade, para realizar trabalho específico. Então você trabalha de quê? Você é faxineiro? Qual que é o problema? Mas quando você está trabalhando de faxineiro, você só limpa o ambiente? Ou você é um faxineiro cristão? Não é? Porque como é que você limpa o ambiente? Ah, que tristeza. Quem aguenta limpar isso todo dia? Não é? Porque você está limpando o lixo material e está jogando ali um lixo espiritual, deixando miasmas, vibrações naquele ambiente. Não é? Então Inácio fala assim, olha, tem uma mensagem no livro Sementes de Esperança que ele chama de missões. Que ele vai dizer que cada um de nós está em determinada missão específica, realizando o que está em condição de realizar. Nós somos chamados a dar testemunho dentro da nossa capacidade de realização. Então, se alguém chegar aqui e me disser assim, qual de vocês já teve um tete-a-tete, não é? Com o espírito mentor da casa, ou com quem quer que seja, e o espírito falou para vocês assim, olha, vocês vão psicografar 500 livros. E vocês vão ter que alimentar todo o planeta. Vocês vão ter que resolver o problema de todo o planeta. Alguém já recebeu esse direcionamento aqui? Já? Porque Jesus entende que se alguém chegar, se ele enviar alguém e disser isso para a gente, vai ser fracasso não certo. Porque nós não temos condições, no momento, de realizar todas essas situações. Mas aí Jesus fala assim com você, aqui, olha, você é meu discípulo. Eu te conheço pelo nome. Você vai ser espírita. Você vai ter alcance, vai chegar às suas mãos mensagens que te trarão consolo, que te farão sentir melhor em determinado momento da sua vida. E que quando você receber essa mensagem, você vai divulgar essa mensagem através da prática do bem, se tornando um discípulo meu, onde quer que você esteja. No seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança. Aí você pensa assim, mas eu tenho que ser um discípulo de Jesus com aquela pessoa que eu convivo lá em casa, com meu marido, com a minha esposa, com meu filho difícil, com aquele vizinho que coloca o som alto todo domingo de manhã, quando eu quero dormir até mais tarde, com o patrão, com aquele patrão arrogante, chato, que vive me tratando mal. E Jesus te fala assim, olha, exatamente. Porque Paulo de Tarso teve vida fácil, gente? O que vocês acham? Vocês estão muito calados, vocês estão com medo de mim? Hã? Só falta vocês falar que tem espírito aqui atrás de mim. Se vocês falarem, se tiver, vocês me avisam, pelo amor de Deus, hein? Porque qual é o discípulo de Jesus que teve vida fácil no mundo? Nenhum. Então o momento é entender assim, olha, qual é a minha responsabilidade e o que é que eu posso realizar. Trabalho no bem, o que é? Só da porta da casa espírita para dentro. É isso? É isso, gente? Trabalho espírita é o orador que vem cá falar, não é? Tem que passar um óleo de peroba na cara, né? Uma vez por semana e vai lá falar. Porque se ninguém vem falar aqui, tem reunião pública, semana que vem vai vir outra pessoa, não vai? Quem vai dar o passe? Ah, o passe é o médium perfeito. Então tem algum médium perfeito que dá passe aqui? Tem algum anjo aqui? Dirigente de coordenador da reunião mediúnica. Tem que ser perfeito? Não, né? Então, só tem que ter coragem para se movimentar.
E a gente passa muito mais tempo lá fora do que aqui dentro. Aí você pensa assim, bom, eu não tenho condições de ser discípulo de Jesus. Não dá. Eu sou imperfeito demais. Esse cara tá doido, não é? Jesus vai me chamar para ser discípulo? Aí você pensa assim, olha, alguém aqui tem condição de deixar de jogar um papelzinho de bala na rua? Tem gente? Ou não? É muito difícil, não é? Pesado nesse trabalho. Porque você joga um papelzinho de bala na rua, você pensa assim, só um papelzinho de bala, né? Isso não é fazer o bem. Mas aquele peixinho que vai comer aquele papelzinho de bala lá no oceano, lá no alto mar, ou vai ficar com uma garrafa PET, uma tampinha no pescoço, sabe? Para ele vai fazer uma diferença muito grande. Aí qual que é o nosso problema de se reconhecer discípulo de Jesus? É porque a gente tem uma baixa autoestima. É muito baixa. A nossa autoestima é muito baixa. Então a gente pensa assim, eu não tenho condição de fazer nada. Porque no fundo você não reconhece e não considera as suas potencialidades. Porque nada não é pouca coisa. Nada é muita coisa. Então quando Paulo fala assim, olha, nada é impuro. Porque Paulo não tinha muito meio termo não, né, gente? Tudo é tudo, nada é nada. Pau é pau, pedra é pedra. Então quando você fala assim, eu não tenho condição de fazer nada, esse nada não é pouca coisa, é muito, você colocou tudo. Você envolveu, abrangeu tudo o que você pode realizar. Então a sua baixa autoestima a sua autoestima está muito baixa. Você precisa entender o seu potencial e a sua capacidade co-criadora e a sua capacidade de criação, não é? Para movimentar os seus recursos íntimos, e aí você se surpreende com o que você faz. Porque não adianta emitir pensamento negativo no ambiente o tempo todo e falar que a culpa é dos espíritos que estão no umbral, nas trevas. E falar assim, nossa, esse mundo é terrível. Não é? Que mundo difícil. Que mundo terrível. Quando é que vai ter essa limpa aí? Não é? Que vai jogar esses espíritos imperfeitos aí para o outro orbe, vai deixar só os bons aqui? Obviamente eu vou estar no meio dos bons, não é assim que a gente pensa? Eu não sou mal, eu não me considero mal. Então, é um movimento que a gente precisa realizar na nossa intimidade para se reconhecer em primeiro lugar, capaz de realização no bem e capaz de se tornar discípulo de Jesus. Porque ao discípulo de Jesus não se é pedido perfeição absoluta, não é? É pedido, acima de tudo, boa vontade de servir. E aí as oportunidades vão aparecendo de acordo com a sua capacidade de comprometimento com o que você está realizando. E aí a gente vai pensar assim, olha, como a gente disse, eu sou um faxineiro, mas eu posso ser um faxineiro cristão. Eu sou um professor, mas eu posso ser um professor cristão. Eu tenho um trabalho, uma repartição pública, eu converso com as pessoas, posso tratar bem. Não é? Não só fazer aquele serviço maquinalmente. E aí isso faz uma diferença para o planeta ou não, gente? Quem é que gosta de ser bem atendido quando vai na padaria comprar um pão? Não é? Porque quando você vai na padaria e você é mal recebido, você fala assim, nossa, isso aí tá mundo, né? Até na padaria, Deus me livre. Não é assim? Por quê? Porque eu não estou muito preocupado com isso. Ela não está, você não está, ninguém está. Aí fica do jeito que está. Porque quem é que vai fazer a regeneração do planeta? Jesus? Vai ser quem? Quem é que faz a vibração da sua casa? É você ou o seu vizinho? Os dois, né? Mas deveria ser a gente, não é? Porque quem faz a vibração do planeta é quem vive no planeta. Então, se está difícil, é porque a gente ainda está nesse processo de dificuldade de vivenciar essas experiências, de tentar se melhorar a cada dia. Inácio prossegue, olha. Convocando a humanidade a refletir acerca de sua maneira de conceber a vida, Paulo de Tarso afirma que o mundo e tudo o que nele existe deve servir de incentivo à elevação intelecto e moral da criatura humana, e não como motivo de escândalo que o leve a tomar tudo a título de imundície. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda
afirma-nos o apóstolo da gentilidade. A gente vai pensar a respeito daquela passagem de Jesus no horto, não é? Prestes a ser flagelado e crucificado. Quando ele está em conversa íntima com o Pai, entregando os discípulos às mãos de Deus, ele fala assim: Pai, não vos peço que os tires do mundo, mas que os livreis do mal. Olha só, Jesus não fala assim: ó, tira ele de lá, coitado, eles vão sofrer demais, não é? Tirando João, todo mundo vai ser assassinado. E João vai ser o que mais vai sofrer, porque ele vai viver até quase 100 anos. Não é? Os outros vão partir mais cedo. Vai ser através da violência, mas vão partir mais cedo. Então ele falar assim: não, tira eles de lá, coitados, eles vão sofrer demais. Entendeu? Jesus entendia: olha, não, eles precisam estar lá. Porque através deles o planeta vai se transformar. Eles também precisam de realizar a sua autotransformação. E aí como é que a gente pede a Deus? Oh, meu Deus, pelo amor de Deus, né? Que dia que vou ficar livre desse mundo, né? Que dia que eu não vou ter que aguentar mais aquele vizinho? Que dia que eu não vou ter que aguentar mais aquela situação? Ah, eu estou nesse emprego, mas não dá não. Não é? Não dá mais não. Quer mudar? Tranquilo, gente. A gente não está falando que não tem que mudar não, tá? A gente não está fazendo apologia ao sofrimento, não. Mas vivenciar as experiências, acreditando que os problemas estão nelas, é vivenciar as experiências da forma como Paulo advertiu que não deveríamos fazer. Então o problema não está só nas ações e no mundo à nossa volta. O problema está na nossa incapacidade de harmonização com o ambiente à nossa volta. Não é? Então o que eu tenho feito dessas experiências e como eu me porto diante dessas experiências? Como é que essa vibração chega a mim quando eu não estou harmonizado intimamente? Não é? Então o problema não é muito onde você vai, nem com quem você anda, porque diziam assim antigamente, né? Dize-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Vocês concordam com esse ditado? O que vocês acham? Vocês acham que ele é certo? Aí nessa hora todo mundo ficou com medo de falar eu falo que é errado, né? Aí ninguém fala nada, né? Olha, dize-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Tá certo ou tá errado, gente? Então melhor devia ser assim, olha. Dize-me o que fazes com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Porque o problema não é com quem você anda, é o que você faz com quem você anda. Porque Jesus esteve diante das meretrizes, dos fariseus, dos publicanos, dos considerados de má vida. O problema não era estar na casa do publicano, não era estar diante de Maria de Magdala, era o que ele estava fazendo ali. Qual era a intenção dele estando ali? E aí é por isso que Paulo fala, olha, não é imundo, a não ser que para você é imundo, porque aí com seus olhos, a sua forma de entender a vida vai contaminar. Porque Jesus advertiu assim, olha, seus olhos são luz. Se a luz que há em ti são trevas, quão espessas serão tais trevas? Então quer dizer, olha, se o que você vê, se o que entra através da sua retina é só impureza, é porque o que está dentro de você ainda está bem distante dessa pureza que você tanto objetiva visualizar no mundo ao seu redor e no que está fora, não é? Esquecendo muitas vezes do que está dentro. Inácio prossegue, por isso é necessário que a criatura humana desenvolva sua capacidade de apreender a luz contida em tudo que se encontra ao seu redor. Sublimar a relação com o mundo à sua volta, ampliando a habilidade de reconhecer em todas as experiências vivenciadas uma oportunidade de edificar o bem, é desafio diário para o homem. Então, olha só, aqui é que está o X da questão. E é realmente desafiador. Porque quando você vê alguma coisa errada, você não quer falar, né? Mas a língua coça, né? Aí você fala assim, não vou pensar. Já pensou. Não é assim? Por quê? Porque nós estamos automatizados, não é? Com esse comportamento. Então, se você fez isso durante milhões de anos, milhares de anos, deixar de fazer de uma hora para outra vai ser impossível. Mas é necessário exercício, não é? Então, quem é que está aqui
diante de uma situação no mundo e fala assim, você está diante de você vai pagar uma fila no banco, você vai pagar uma conta no banco, você chega lá, aquela fila imensa. Aí você pensa assim, oh meu Deus, muito obrigado, Senhor. Que oportunidade de edificar o bem. 500 pessoas na minha frente, vou fazer a prece para cada uma em especial. Senhor, abençoa ela, agora ela. Todo mundo faz isso, não faz, gente? Ainda não, né? Nós já paramos para pensar nisso? Então você sai de casa, não é? Você sai assim com aquele... Você respira o ar puro do dia, né? Você, aquela paz, aquela tranquilidade. Aqui vocês costumam pegar ônibus para ir para o trabalho? Como é que é? O seu vai todo mundo de carro? Você pega o ônibus, porque lá onde eu moro, lá tem ônibus, viu, gente? E o ônibus costuma andar muito vazio, não, tá? Então você entra no ônibus, na hora que você entra no ônibus, aí vem uma pessoa e pisa bem no seu calo. Não é? Um som encravado. Aí você vai e pensa assim, oh meu Deus, não é? Louvado seja o Senhor que me deu a oportunidade de fazer uma tarefa no bem agora. Então você está lá no ônibus, em determinado lugar, está aquela conversa paralela que a gente adora, não é, gente? Aquela conversa que é agradável. Aí você faz aquela prece para a pessoa, você fala assim, vou dar um passe. Não, mas vamos chamar de doido, né? Pensou você começar a impor a mão para os outros? Não precisa impor a mão não, viu, gente? Pode fazer uma prece mentalmente, visualizar, não precisa impor a mão não, viu? Não quer dizer, olha, são muitas as oportunidades de fazer o bem, mas a gente não está atento a essas situações. Então, nosso primeiro impulso é o qual? Nossa Senhora, que dia, que calor terrível, não é? Que trânsito é esse? Pessoa chata é essa? Porque, gente, vamos agora entre nós aqui, não é? Fala a verdade, quando você está num lugar que tem aquela conversa desagradável, você está dentro do ônibus, está numa fila, na hora que você sai dali, não dá um alívio, não dá, gente? Não é? Graças a Deus. Porque você não quer ter vínculo com o problema. Você não quer ter vínculo com o que te desafia a manutenção da sua harmonia íntima. Porque se você tivesse a possibilidade de escolha, você chegava para o seu patrão e falava assim, aqui, eu não quero saber de ser mais como patrão, não, meu filho. Hã? Folgado demais, não quero mais. Só que ele você não pode falar. Ele você tem que aguentar. Não é? Tem a necessidade da boa vizinhança, do social, não é assim? As relações sociais, elas pedem isso. Imagina se a gente não tivesse que ter necessidade de vínculo com quem quer que seja que nos desagradasse. Seríamos o eremita. Não é? A gente vivia lá na caverna. A gente não tinha nem descido da árvore ainda, né? Um homem primitivo. A necessidade da relação interpessoal é para isso, olha. Por mais desafiador que seja, então é aquela ponta, não é? Aquela aresta, batendo na aresta que vai uma desgastando a outra. Não é? Até aquelas arestas serem lixadas, não é? Retiradas através dessa convivência. Então, se a gente pode estar harmonizados, vivenciando essas experiências, vai ser melhor para quem? Porque eu vou te falar uma coisa. Sabe aquela pessoa que você tem problema com ela? Você vai voltar para casa, você vai encontrar com ela. Não é? Ou sabe aquela situação que você está vivenciando que está difícil? Tem alguém passando por problema aqui, gente? Tirando eu. Tem? Hã? Vocês estão com a cara boa, todo mundo tem uma cara de anjo aqui. Acho que ninguém tem problema aqui, tem? Então você vai sair lá fora, a situação vai estar resolvida porque você entrou aqui dentro da casa espírita? Se você tiver harmonizado para enfrentar essa situação, vai ser mais fácil? Vai ser mais tranquilo? Porque você vai passar por ela de qualquer jeito, não vai? Então é isso que Paulo está dizendo. Olha, se eu olhar para o mundo e falar assim, nossa, até quando? Até quando estarei entre vós? Não é? Não é assim. Desse modo, quando diante de qualquer situação que possa levar-te a avaliar uma determinada ocasião de forma pejorativa, modifica a tua maneira de compreender as circunstâncias com as quais te deparas, desenvolvendo uma visão mais aguçada que te permita avaliar o real objetivo de deparar-te com elas. Não te escandalizes. Então, olha, é um exercício realmente bastante desafiador. Você está diante de uma situação desagradável, difícil, onde você é chamado a dar testemunho da sua fé e você lembrar que é espírita. Lembrar que é cristão. Lembrar de Emmanuel naquela hora. Não, peraí, Emmanuel, não, peraí, né? Ele me chamou aqui agora nós vamos ter que resolver.
Porque depois que a gente vai, né? Briga, fala que não deve. Aí na hora que a gente senta, passa um tempinho e fala assim, ó, eu sou espírita. Não devia ter feito. Porque a gente ainda está nesse automatismo de responder e de agir mais instintivamente do que conscientemente. Então a consciência espiritual e, acima de tudo, a consciência espírita, ela é um processo de longo prazo. Mas esse processo precisa ser constante. A gente precisa um pouco mais de constância, não é? Para que a gente consiga passar por essas experiências de uma forma mais sublimada. Compreende que até mesmo do lodaçal pode nascer bela e perfumada flor. Então qual que é o desafio aqui? Olha, você está vendo que está tudo ruim, vamos tirar algo de bom, não é? Enxergar algo de bom em alguém, algo de bom numa situação, por mais difícil que ela seja. Porque quando a gente está passando por esse processo da dificuldade, da prova ou da expiação, a gente raramente se lembra disso. Se lembra de se tentar harmonizar para retirar algo de bom daquela experiência. E muitas vezes é preciso que a gente repita experiências difíceis, dolorosas, porque a gente está passando pelas experiências. A gente não está retirando delas o que elas têm para nos mostrar, a gente não está crescendo com elas. E passar pelas provas e pelas expiações, única e exclusivamente por estar encarnado, não vai fazer com que a gente retorne ao plano espiritual depois dessa experiência, livre da necessidade da repetição da prova. Porque o que vai valer é o que a gente fez da prova, e não a prova que a gente vivenciou. Chegar lá e falar assim, olha, eu aguentei meu marido durante 50 anos, ele ronca demais. Né? Reclamava de tudo, mas eu aguentei. Alguém tem marido que ronca aí, gente? Aí a gente pensa assim, tá, mas e aí? 50 anos aguentando, 50 anos, 60 anos, 70 anos, mas e aí? O que você aprendeu? Bom, por enquanto não aprendi nada não, então volta para lá. Não é? Tem alguém querendo voltar? Voltar em situações melhores, não é assim? Porque a gente ainda está na reencarnação meio a contragosto, né, gente? Fala a verdade. Tipo assim, ai meu Deus do céu, né? Tem que voltar de novo, né? Se fosse só essa, estava bom, né? Mas se fosse só essa, a gente ia para o inferno, gente. Como o inferno não existe, o que vale é a reencarnação, porque é através delas que a gente cresce, melhor que a gente volte. Não é? Porque se existisse inferno, se essa não fosse a nossa encarnação, mais uma delas, onde que a gente estaria uma hora dessa, gente? No inferno, não era? Porque a gente já vivenciou lá atrás experiências que a gente não foi anjo, a gente não foi sublime nessas experiências. Então o melhor que a gente pode entender é entender a reencarnação como uma bênção. E é desafiador, não é, gente? Tem hora que dá vontade de correr, não dá? Sem olhar para trás, não dá, gente? É humano, é normal que a gente ainda pense assim, devido ao nosso atual nível espiritual. Não te faças, portanto, disseminador do pessimismo, sendo propaganda viva das sombras, relatando o lado obscuro da vida aos que te compartilham as experiências cotidianas. Então imagina só, Paulo entrando na cidade para pregar o evangelho, porque ele já se reconheceu como discípulo de Jesus, e ele se reconheceu um discípulo de Jesus que devia demais, tanto para a sua consciência, quanto para a comunidade, para a sociedade, não é? Porque ele foi o primeiro perseguidor dos cristãos, não é? Aí ele vai entrar lá para pregar a boa nova, e ele entra assim, nossa, mas que... Aí a primeira pessoa que ele encontra, né? Aí ele fala assim, nossa, mas que estrada ruim, hein? Nossa Senhora! Encontrei com 2 ali agora, pelo amor de Deus, que a gente até medita nessa cidade. Quase que eu não entro. Aí ele falou assim, é quem? Não, eu sou discípulo de Jesus. O que você vai fazer? Quer pregar a boa nova. O que é isso? Notícia boa. Não é? A pessoa vai olhar e vai falar assim, vai eu, hein? Coisa de mineira, gente, eu, hein? Não é assim? Então quando alguém olha para você e fala assim, você de qual religião? Sou espírita. Nossa. O que você aprende lá? Porque o maior testemunho que a gente pode dar da doutrina é praticar aquilo que a gente fala, aquilo que a gente aprende, que a gente estuda.
Porque as pessoas que convivem conosco vão ver a transformação que a gente está fazendo, mesmo com as nossas dificuldades, e vão entender, olha, realmente lá o negócio é bom mesmo, porque isso aí, há uns 2 anos atrás, ninguém aguentava. Agora já deu uma melhoradinha. Não é assim? Então a gente não pode se tornar esse propagador do mal, não é? Olha, antes disso, pergunta-te o que de fato podes fazer para que te tornes útil e te esforce em ser benéfico ao mundo, trabalhando ativamente em benefício geral, edificando o amor e a caridade onde te encontrares. Mas não é essa caridade utópica não, gente. Sabe, caridade, caridade, não é? É fazer o bem ao seu alcance, sabe? Calar uma ofensa, sabe? Engolir seco tem hora, compreender que o outro que te agride, ele está mais doente do que você muitas vezes, sabe? Mesmo aos trancos e barrancos, não dar vazão a tudo que vem, que te chama para animalização, não é? Porque nós ainda estamos mais ligados ao instinto animal do que à sublimidade das relações com o plano mais elevado, não é? Nesse esforço a gente está realizando a caridade, porque o melhor que a gente pode fazer para o mundo à nossa volta é se transformar espiritualmente. Quando eu me melhoro, o mundo todo se beneficia, não é? Então, por mais desafiador que seja, se desejas exercer teu apostolado utilizando a serviço do bem de todos, realiza a missão para a qual Jesus endereçou-te à terra, elevando-te em espírito e em verdade. Então é aquilo que a gente disse, né? E aí ele vai finalizar a mensagem dizendo assim, olha que interessante, agindo assim, ampliarás o poder de alcance de tua retina espiritual, conscientizando-te, enfim, de que será a luz que edificares em teu íntimo, a responsável por iluminar tua mente e altear teu coração, resguardando-te das conjecturas equivocadas a respeito da forma através da qual tu vislumbras o universo ao teu derredor. Então é assim, olha, quando Paulo fala assim, olha, nada é imundo a não ser para aquele que é imundo, ou seja, só vê imperfeição, coisas ruins, negativas, quem está carregado disso na sua intimidade. Porque se você for pensar na luz, não é, da nossa capacidade de visualizar com os olhos materiais, a gente só consegue visualizar um objeto quando a luz material incide nesse objeto e reflete nos nossos olhos, não é assim? Se tirar toda a luz do ambiente, a gente não vai enxergar nada. Vai ficar no breu, ninguém vai conseguir visualizar nada aqui dentro. Em termos espirituais, acontece da mesma forma. Se eu não tenho com o que projetar a luz, se ela não existe em mim, eu não vou conseguir enxergar nada ao meu redor. Eu só vou ver trevas. Então, quando eu edifico bem em mim, eu aprendo a enxergar ao meu redor o que tem de bom no mundo. Se eu já passei por dificuldades e eu entendo que não foi fácil para mim, eu vou projetar luz quando estiver diante da dificuldade do outro, porque eu vou me colocar no lugar dele, e assim sucessivamente. Então, é um exercício diário, é realmente desafiador, não é? Se colocar nessa condição de discípulo de Jesus e aceitar essa incumbência que foi dada a cada um de nós, é algo que nos chama a estar em contato com aquilo que a gente tem de maior dificuldade, principalmente nesse exato momento. Transição planetária, não é? É algo que vai te deixar em contato com o que você tem em maior dificuldade. Então, eu me arrisco a dizer que cada um de vocês aqui não está passando vida fácil, ou está? Acredito que todos vocês que abriram a mente para a necessidade de se transformar espiritualmente, está em contato com aquilo que é mais desafiador nesse momento. Pode ser uma dificuldade financeira, pode ser uma doença na família, pode ser uma doença em você mesmo, que você está enfrentando, não é? Uma dificuldade emocional, uma depressão, não é? Qualquer coisa. É algo que você precisa estar em contato mais diretamente nesse exato momento para que você consiga se entender, se harmonizar. Porque a gente só consegue estar harmonizado com o mundo ao nosso redor, enxergar o bem ao nosso redor, quando a gente está harmonizado intimamente. Quando a gente deixa, como Paulo sugeriu, de enxergar imundície em tudo ao nosso redor. Porque quando a gente não está bem, nada está bem. Não é assim?
O dia pode estar maravilhoso, o céu pode estar azulzinho, mas se você não estiver bem, você pode estar no lugar mais lindo do planeta, mas se você não estiver bem, aquele lugar não vai ser bonito para você. Então a gente deixa para cada um de nós esse desafio, né, de esforço, de autotransformação. A gente vai deixar o nosso endereço virtual, nosso site www.tarsuseditorespírita.com e o nosso canal no YouTube, tarsuseditorespírita@gmail.com, é onde vocês vão ter acesso ao nosso trabalho, à nossa tarefa, como a gente disse no começo, o projeto Consciência Espírita e também outros projetos que vocês podem ter acesso acessando o nosso espaço virtual. A gente agradece muito a casa, né? Fé, Esperança e Caridade, da cidade de Jaú, em São Paulo, e renovando a nossa vontade de autoiluminação, a gente espera estar retornando para casa melhor do que quando a gente entrou, não é? Levando as vibrações dessa casa, da espiritualidade que nos assiste, para que a gente possa também transportar esses eflúvios espirituais àqueles que terão acesso a nós, terão contato conosco, aos ambientes pelos quais nós estivermos passando. Muita paz para todos e viva Jesus!